resposta correta é SEBRAE. Este é o órgão que impulsionou o empreendedorismo no Brasil. O programa Casulo está de volta. Hoje estamos conversando com o professor Ricardo Boing, que coordena a Uninova, que é a incubadora de empresas aqui da Univale. E falando em incubadora, vamos ver a situação de uma empresa que deu certo e começou aqui na incubadora. No Brasil, segundo o Sebrae São Paulo, existem cerca de 5 milhões de empresas, sendo que 98% delas são micro e pequenas empresas. Dayana Pizzi, desde cedo sonhava com o seu próprio negócio, mas a ideia precisava de um empurrãozinho para sair do papel. E foi através da Uninova que o grupo InRede, que presta serviço de consultoria e assessoria contábil, ingressou no mercado. A princípio, a minha ideia era um empreendimento de consultoria empresarial. Cadastrei essa ideia no edital da Uninova, ela foi chamada, participei do período de pré-incubação, fui incubada, porém na parte do planejamento da empresa, onde a gente estuda a viabilidade do empreendimento, eu senti a necessidade de mudar a trajetória. Não poderia ser naquele momento uma empresa de consultoria empresarial. A parte de planejamento do empreendimento, que é onde você verifica a viabilidade do seu empreendimento. Eu acredito que quem não passa por isso e tem uma ideia e simplesmente coloca essa ideia no mercado, não planeja. Então, instiga a gente a planejar os próximos 3, 4, 5 anos do teu empreendimento. Se vem para o mercado com maior segurança. Então, acredito que esse é o ponto essencial para um empreendedor e que a Uninova disponibiliza aos incubados. Atualmente, a empresa presta serviço de assessoria contábil para 15 empresas e consultoria para 5 empresas que desejam abrir novas franquias. Próximos passos seria a abertura de outras filiais em outros estados para atendimento de mais empresas, ter mais clientes. Professor Ricardo, como a gente viu na matéria, a InRede continua firme e forte. Como é que fica a relação com vocês, assim, da empresa que já saiu da casa? Então, é interessante, professor, porque essas duas empresas que eu comentei, elas têm uma relação muito forte ainda com a incubadora, né? Volta e meia elas voltam aqui para dar palestra, para poder repassar para os novos incubados a experiência que eles tiveram na incubadora, como eles estão hoje em dia. A InRede, a Dayana, que é a responsável pela empresa, ela está direto em contato com a gente, ela participou agora da recepção dos incubados. Então isso é muito legal, essa troca de experiência que eles têm. Isso acaba motivando bastante os incubados recentes, os incubados atuais. Professor, uma pergunta que me ocorreu, já que aquela pessoa que, por exemplo, que não pode participar do Uninova porque não faz parte, né, do meio Univale, ela pode recorrer a quem hoje? É o Sebrae? Não. Na verdade, o Sebrae é a fonte principal, né, que aborda essa questão do empreendedorismo, mas uma questão que eu esqueci de comentar, professor, é que nem todos os sócios precisam ser egressos da universidade. Na verdade, se tem um dos sócios que é egresso ou que é aluno da universidade, os demais não têm necessidade de ser. Então, isso seria uma oportunidade, né, para quem gostaria de ter o seu negócio incubado aqui, mas que não pertenceu ou não pertence à universidade. Mas caso ele não tenha nenhum contato que tenha esse histórico, o Sebrae, na verdade, seria a principal fonte para buscar algum tipo de auxílio, né, com relação a empreendedorismo, ou a parte de plano de negócios, como estabelecer um negócio, como formalizar a sua empresa. Eles dão bastante auxílio nessa questão. E assim, dá para dizer assim, negócios pequenos, por exemplo, é importante também, vocês ajudariam, assim, qualquer tipo de negócio? Professor, com certeza. Como eu falei, o principal ponto é uma ideia inovadora e o espírito empreendedor. Tendo essas duas questões, todo tipo de negócio pode dar certo, né? A questão de trabalhar bem o segmento, estudar o mercado, isso é o que faz o diferencial e que protege a empresa de algumas adversidades, quando ela for exposta já às situações do mercado. E hoje, assim, praticamente essas incubadoras são fundamentais, porque a gente vive com esse momento, a gente falou dos impostos, né? Quer dizer, investir qualquer capital tem que ter um risco menor, Exatamente, professor. Então, a questão da preocupação em estar estabelecido e estar dentro de uma incubadora já demonstra a necessidade que a empresa tem de se precaver, né, dessas situações. E a incubadora auxilia bastante nesse sentido. Professor Ricardo, em relação ao acompanhamento, né? Depois que a empresa assim, já está maiorzinha, né? Já está andando com as próprias pernas, como é que fica assim? E quanto tempo ela fica na incubadora e ela então, tem o alforria, vamos dizer assim? Ela fica dentro da incubadora, né? Como empreendimento incubado, num prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado para 24 meses. Então a gente presta o auxílio por 2 anos.
a gente acredita, nós acreditamos, e quando eu falo nós, não é só a Uninova, não é só a Univale, são todas as incubadoras do país, que esse processo de desapego, como a gente pode chamar, né, deve acontecer, porque elas não podem estar sempre com um auxílio constante, elas têm que andar, como o professor mesmo disse, com as próprias pernas. Então, caso a empresa não esteja totalmente preparada, nós temos a oportunidade de ela prorrogar esse prazo de incubação por mais 12 meses. Caso ela não tenha ainda algum preparo, nós continuamos dando algum auxílio, mas o auxílio fora da universidade. Ela fica na incubadora por no máximo 2 anos, que nós acreditamos ser um tempo suficiente, nós acreditamos na verdade 1 ano, ser o tempo suficiente para que a empresa consiga se formalizar e os alunos consigam ficar preparados para o mercado. E qual é a importância hoje assim da pessoa, né, que entra na universidade ou mesmo aquela que já saiu, montar o seu próprio negócio, assim? Qual é o diferencial? O senhor pode perguntar, responder, Tá, repetir? Posso? 3, 2, 1. Professor Ricardo, qual é a importância da pessoa que se forma na universidade ou está na universidade de ter o seu próprio negócio? Isso na verdade, é um aspecto, pessoal, que tem feito com que vários alunos busquem os nossos serviços, né? O serviço da incubadora. Eles não querem mais simplesmente ser um empregado, eles querem ser donos do próprio negócio. E isso é uma questão que movimenta bastante não só a parte empreendedora, né? A parte gerencial, mas como também a economia do próprio país. Imagine se todos fôssemos empregados, né? Então nós temos que ter esse tipo de crescimento mesmo. E nós ficamos muito felizes em saber que ainda tem várias pessoas que têm essa necessidade. Eu quero ser empregado de mim mesmo. Quero trabalhar para mim, para né? mim mesmo, Ideia. Exatamente. Então isso é um fator que motiva bastante os alunos a buscarem a sua ideia e terem estabelecido o seu próprio negócio. Porque senão essa coisa de trabalhar para os outros também assim, parece que tem menos encargos, mas também parece que não chega uma satisfação. Não evolui bastante, eles têm essa percepção e nós ficamos felizes, porque eles estão buscando algo novo para eles. E ao buscar algo novo para eles, eles buscam também para a sociedade como um todo. Se for uma empresa que for crescer, que tiver potencial, imagine quantas oportunidades podem se abrir para outras pessoas, né? E assim, o crescimento também pode ser rápido também, né? Exatamente. A questão da Marítima, professor, ela tem tido uma ótima recepção no mercado e isso tem feito com que ela cresça bastante, né? Então, como o senhor falou, a médio prazo, ela pode estar chegando lá, mas eu não vejo nenhum empecilho para que daqui a algum tempo ela já seja uma empresa de grande porte. Porque também assim, 1 ano numa empresa de grande porte como empregado também é pouco, né? Exatamente. Quase não é nada. Então, se você tem o seu próprio negócio, pode, quer dizer, ser importante. Né? Exatamente, professor, eu concordo. Todos nós da incubadora concordamos. Nós participamos de alguns eventos relacionados na incubadora, núcleo de inovação, e todos têm essa ideia, assim, todos compartilham com esse pensamento. A importância de se ter o próprio negócio e o que devemos fazer para que cada vez mais pessoas busquem essa oportunidade. Em relação aos números, né, se sabe também que são as pequenas empresas que geram a maioria dos empregos. Exatamente, exatamente. É isso que a gente passou, inclusive, no primeiro encontro que nós tivemos depois dos incubados selecionados. Então fizemos uma reunião, criamos alguns aspectos motivacionais e a gente passou alguns dados. E esses dados são fatos, né? Não são coisas que nós acreditamos que aconteçam, que a gente acha. Não, realmente eles acontecem. São empresas pequenas que realmente dão umas oportunidades de emprego para outras pessoas. Comparando assim, agora falar um pouco dos Estados Unidos, que assim dá para comparar com o Brasil em termos de tamanho, de grandeza, de diversidade, quer dizer, lá eles também têm um incentivo em relação a isso? Com certeza, como eu comentei, a Universidade de Stanford, que é uma das universidades que mais cedo se preocupou com essa questão de incubação, ela trabalhou com isso na década de 60, 70 e teve esse boom tecnológico, coincidiu das empresas começarem a se instalar lá, criou um parque tecnológico e hoje em dia é conhecido como Vale do Silício. Então nós temos vários exemplos. Aqui no Brasil, a Intelbras, por exemplo, ela foi uma empresa incubada. Então nós temos empresas que começaram pequenininhas e hoje estão super grandes e bem-sucedidas no mercado. E até em relação, por exemplo, à incubadora da Univale, e tem uma em Florianópolis também, né? Aquela é ligada aqui ao governo, tem uma incubadora em Florianópolis? Né? Tem, tem, na verdade, várias incubadoras na região, né? Tem a região dentro do Parque Tecnológico, na verdade é um centro tecnológico na região, ela tem sempre apoio da FAPESC, né, de outros órgãos de fomento, mas hoje em dia ela tem andado... Eu me lembro que isso é super importante, né? Principalmente na área de tecnologia da informação. Exatamente, né? E na verdade é tão bom que várias empresas ficam lá por mais tempo, inclusive, né? Lá eles têm um processo um pouco diferente, então esse processo que eu comentei com o professor de 2 anos, lá tem empresas que já estão há 5, 6. Tá quentinho aqui, tá bom, então vamos ficar. Então elas ficam bastante tempo lá na incubadora de Florianópolis.
Tá certo. E assim, o que o senhor espera dessas que recém entraram? Assim, quais nós são as esperamos apostas, que né? sejam novos Googles, novos Microsoft, novas Apples. Não, agora falando sério, nós esperamos bastante sucesso. Ó, pela primeira vez eu senti assim, um grupo bastante coeso e muito empolgado, muito motivado com esse aspecto empreendedor. Então algumas empresas já estão no mercado, já têm se destacado bastante, como é o caso da H2 Óleo, empresa que recicla óleo de cozinha, o caso da empresa Vai Tranquilo, que é uma agência de viagens. Os alunos gostavam de viajar, montaram uma agência virtual e hoje em dia tem vários clientes no país inteiro, sabe? Já mandaram gente para o exterior. Então os guris estão super bem, nós esperamos sucesso de todos. E também a questão da incubadora vai ao encontro também da própria formação de Santa Catarina, né? A estrutura da pequena empresa, né? A empresa familiar, tudo isso vai. As próprias cervejarias aqui da região são um exemplo, né? Nós temos inclusive uma cervejaria que agora tem crescido bastante. Essa cervejaria, ela já está há algum tempo, ela passou pelo processo de pré-incubação e na incubação ela tem se desenvolvido, agora estão buscando uma carta de crédito, estão buscando mais recurso, estão produzindo mais cerveja, estão expandindo o seu mercado, aqueles que trabalhavam antes na região, estão expandindo o mercado, então isso é gostoso de a gente ver o crescimento de uma empresa que praticamente nasceu na incubadora. E eu lembro também de uma ideia de um cara que criou aquele guardanapo especial para pizza, né? Aquela plaquinha, né? Isso. Então, são coisas mais estranhas que acontecem. Exato, que a gente pensa, como é que não você vai dar fazer certo. E deu certo. Quer dizer, a pessoa tem que apostar na ideia. Tem que apostar, exatamente. Às vezes a gente tem uma ideia assim, putz, se eu vendesse. Mas ninguém corre atrás. E esses rapazes, essas moças têm corrido atrás. E esse fato já faz deles diferente, né? Então, deles terem tido a coragem de ir para o mercado, então isso já é um pontapé inicial. O programa está chegando ao fim, quer dizer, tem que acreditar na sua ideia. Com certeza, acredite na ideia e nós estamos à disposição de todos que tiverem essas ideias empreendedoras, ideias inovadoras e alunos e egressos da universidade. Ricardo, um telefone aí para depois a gente botar aí nos caracteres, um telefone para o pessoal que quiser ligar para vocês. Beleza, então nós temos o nosso ramal lá que é o 47 3341 7968 e quem tiver interessado, alguma dúvida, o que a gente puder ajudar, dá uma ligada para a gente. Também tem o nosso e-mail, é uninova@univale.br. E na página da internet tem alguma coisa tem também? o www.univale.br/uninova. Tá certo. Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no Casulo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você que está em casa. E na semana que vem a gente volta com mais um programa trazendo sempre informação que transforma para você. Até mais.